Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Preparamos, eu e o Rodrigo, a gente tem um convidado especial hoje, que é um empresário da área da saúde, um entusiasta do jejum intermitente e do detox intestinal. Ele é um grande amigo meu e a gente sempre troca informações, experiências, e hoje a gente está aqui para falar dessas nossas experiências, da história e tirar algumas dúvidas também, se possível, a respeito do detox intestinal e o jejum intermitente, que é um tema muito relevante, um tema que transforma a vida das pessoas, e pode ter certeza que isso aí também pode transformar a sua vida, desde que realmente você faça o passo a passo e o guia. E eu posso te falar que nós somos o seu guia, eu vou ser o seu guia a partir de hoje. Aliás, já estou fazendo isso ao longo desses meses e sempre é um prazer enorme estar ajudando as pessoas a atingir o objetivo, que é não só do emagrecimento, mas ter a plenitude da saúde, atingir essa questão do envelhecimento saudável e também prevenir doenças. Isso aí, maravilha, Wesley. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, para fazer esse bate-papo. Isso. Eu acho assim, o jejum, desde que a gente fez aquele primeiro trabalho, você estava lá com quantos quilos? Comecei com o encontro, tá fazendo quase 100 quilos, Hoje você está aí com 86, beirando já 86 em menos de 45 dias, Foram literalmente quase 14 quilos em menos de 45 dias, aproximadamente 34 dias batendo 35 dias agora. E cara, assim, eu falo assim, foi muito interessante nessa minha experiência, porque eu primeiramente não acreditava. Não, eu falo por mim mesmo também. Eu, como médico, meu primeiro contato foi em 2016. Quando eu ouvi falar do jejum intermitente, eu falei assim, cara, não tem como, você vai ficar 16 horas sem comer. Maluquice. Isso aí, eles sempre nos ensinaram que tem que comer de 3 em 3 horas para você atingir a questão da saúde, ou para emagrecer, ou para você ter hipertrofia. Que tem que comer de manhã, café da manhã. Que saco vazio não para em pé. Exatamente. E não só isso, já vem enraizado do nosso cotidiano e desde a nossa criação lá, que a nossa mãe sempre ali, se você não comer tudo, você não vai ganhar presente. Se você não comer o café, se você não tomar o café da manhã de manhã, você não vai aprender. Lógico, gente? Isso aí tem as suas particularidades. A gente está falando de um contexto geral, de um histórico, Eu não estou falando que vocês saírem por aí, meu filho não tem que tomar café da manhã. Calma, a gente está falando só do contexto mesmo, como é que é esse histórico, essa coisa enraizada do jejum, de que tem que comer constantemente para você estar mais nutrido, para realmente você ter saúde, Não, é verdade, E assim, foi uma coisa muito interessante que você falou agora, Porque assim, essa questão acho que muito se perdeu, Por exemplo, lembro quando eu tava pra fora, assim, a gente via muito esse termo nas nossas vidas, break fast, Isso é uma coisa que mudou assim, no Brasil. A gente tem essa cultura recente, mas aí eu tava lendo os negócios, porque eu achei interessante essa descoberta, foi o seguinte, tem que pegar a própria palavra break fast, dividir ela, tem o quê? Quebra de jejum. Só que as pessoas imputaram a gente tinha que fazer o que é isso? De manhã. E assim, e uma coisa que aconteceu comigo, eu queria saber se isso também há esses relatos dos seus pacientes, é como que a minha disposição melhorou. Porque, por exemplo, lá na empresa, cara, é muito correria. A gente, atende hoje assim, uma massa de pessoas muito grande lá no nosso programa. E assim, a gente estava extremamente sobrecarregado, comendo muito, estava inflamado, estava terrível. Mas depois comecei a fazer um jejum, parei de me alimentar, parei de consumir aquelas coisas inflamatórias, minha disposição, minha energia melhorou de uma forma incrível. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Então, Rodrigo, isso aí quando o paciente começa a inserir a questão do jejum intermitente na sua vida, uma das primeiras relatos fala, doutor, não só estou perdendo peso em medida, mas eu sinto, que estou desinflamando, mas a minha produtividade, minha energia mental, minha energia física está outra. Isso aí é quase que unanimidade. Claro, que tem pacientes que têm as suas individualidades biológicas, tem alguns pacientes que talvez se demoram um pouco a sentir isso, pode ter uns efeitos colaterais de
um pouquinho de fraqueza, dor de cabeça, mas isso até essa fase de adaptação, até ela entrar nessa fase realmente de ser um queimador de gordura e utilizar a gordura como fonte de energia. Então é quase que unânime, praticamente unânime essa questão. E aí, pensando na fisiologia, simplesmente é o seguinte: você para de, quando você entra na questão do jejum, você para de utilizar a energia dos alimentos. Geralmente a gente tem duas fontes de energia, ou é o carboidrato ou é a gordura. E geralmente, pelo nosso histórico, por tudo, a gente sempre imaginou, carboidrato dá energia. Legal, mas é um tipo de energia. Mas se você for utilizar uma gasolina aditivada, algo pensando de você ter uma energia plus, vamos pensar assim, são as energias provenientes das gorduras, né? E principalmente das gorduras que estão estocadas no nosso corpo. Então, se você fica um período longo de jejum, simplesmente o que acontece? Você vira um queimador de gordura e essa gordura vira uma fonte de energia, porque não está vindo alimento você não está consumindo alimentos e de fato você troca essa via de fonte de energia, que vai ser os corpos cetônicos, a quebra de gordura como fonte de energia, e isso você sente essa plenitude, essa clareza mental, essa energia, que é uma coisa extra e realmente quem começa a fazer não consegue largar mais. Bacana. E eu não consigo mais largar. Tipo assim, eu tava até conversando esses dias com o meu namorado, falei assim, cara, olha que impressionante, né? Eu falei assim, eu fico, às vezes, com vontade de não quebrar o jejum. Isso aí é uma... Rodrigo, eu converso com minha esposa também, fica com pena, meu Deus, vou quebrar o jejum. Fica com pena, mas lógico, se quebrar de maneira correta, você vai ter os seus benefícios. Isso também é um ponto interessante. Mas assim, a coisa que ela mais reclama é quando fala assim, cara, você tem que fazer. Aí a gente gosta tanto do negócio, a gente quer que todo mundo faça, é um negócio maravilhoso. Mas assim, uma coisa que eu nunca te contei, cara, antes de começar a fazer o jejum intermitente com você, seguindo aquele passo a passo, aquele protocolo que você me passou, eu já tinha tentado fazer. Porque essa questão de ganho de peso, perda de peso, essa oscilação é uma coisa muito recorrente na minha vida. Não é só na sua vida não, uma recorrência assim, direta dos meus pacientes aqui, porque já tentaram de tudo, outros programas, outros tipos de dietas, outros tipos de metodologias com outros médicos. Já comprei um monte de curso. Exatamente. E realmente tem essa oscilação de peso ou não atinge o peso adquirido, ou se atinge, não consegue se manter, né? E muitas vezes esbarra no efeito platô, e isso aí realmente vai ser um tema mais pra frente, que a gente vai ter que abordar, porque realmente as pessoas também, elas relatam essa questão, lógico, mas essa questão do jejum, dessa oscilação é muito comum mesmo, né? Porque aí tem as particularidades, talvez é isso onde você quer chegar, né? Exatamente. Porque assim, olha que interessante, cara. Vou falar assim, eu já tentei de tudo, por exemplo. Eu já tinha comprado curso de queima de 48 horas. Esse negócio é até bacana, assim, eu conheço bastante cara lá, assim, gente boa pra caramba. Você comprou até aqueles shakes lá de... Comprei shake de multinível, comprei Baixa, comprei Herbalife, comprei Rinode, comprei aqueles shakes da Sabrina Sá, comprei um monte de coisa assim, nada deu certo. Aí, mas ele é o seguinte, quando tentei fazer o jejum pela primeira vez, isso antes de conhecer, eu assim, não era jejum pra mim. Porque assim, eu fazia jejum, ficava lá, sei lá, 16 horas sem comer, passava uma dor de cabeça terrível, e como eu quebrava, não sabia que era o jejum. Eu comia um monte de coisa errada. Mas o que era interessante era o seguinte, que eu tinha lá até um resultado, perdia alguns quilinhos, mas não me mantinha. Só que assim, quando a gente fez aquele primeiro trabalho, aquele primeiro consulta, assim, o que foi legal? Você me falou sobre o detox intestinal. Isso. Cara, eu juro pra você, eu relutei pra fazer. Relutei mesmo. Sei lá, acho que você me passou, só fui começar a fazer depois que minha mãe falou assim, você faz esse negócio, isso aí é pra sua saúde, senão não faria. Mandou, exatamente. Aí, quando eu fiz, em 3 dias eu tive um resultado assim, bem bacana. Eu perdi algo em torno assim de uns quase 3 quilos, 2,9 kg aproximadamente. A média é exatamente isso, em 3 dias. E assim, foi tranquilo, eu achei que seria muito pior. Eu utilizei uma estratégia pra mim que foi, não, às vezes assim, comer esse negócio era muito difícil. Então eu fazia shake de tudo, na verdade botava o liquidificador no triturador e tomava. Achei muito mais simples. E o que foi mais surpreendente foi os benefícios que eu tive.
Cara, é muito benefício. Mas e também, não só no benefício que você vai ter um benefício enorme para quem vai entrar no jejum. Exatamente. E para o processo de emagrecimento como um todo. Então, aí já pegando o gancho, o que a gente tem que imaginar, né? Que quando você pensa no detox intestinal, simplesmente o nome já diz, você vai detoxificar, você vai fazer uma limpeza do seu intestino, que é um órgão extremamente importante. Ele não é só vai ser responsável para absorver os nutrientes, ali também você produz serotoninas, ele vê essa comunicação cérebro-intestino. Mas se seu intestino está intoxicado devido ao quê? Ao estilo de vida que as pessoas vêm levando, comendo muito carboidrato refinado, tomando uma série de medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios, também o uso também de corantes, conservantes, produtos alimentícios, aquilo ali vai acontecendo o quê? Você vai tendo uma alteração do seu intestino, mais propriamente dito da sua flora intestinal. A gente tem que entender que nosso intestino, ele tem o quê? Suas bactérias boas e ruins. Isso é o que? A microbiota intestinal. E ali eles estão ali em equilíbrio. Se você come alimentos inflamatórios, industrializados, corantes, conservantes, o que acontece? Você prevalece mais as bactérias ruins do que as boas. Então você tem esse desequilíbrio, que o nome se diz como disbiose intestinal. E se você prevalece as bactérias ruins, é uma porta de entrada para quê? Para doenças, obesidade, hipertensão, diabetes, uma série de coisas. Né? Então, primeiro passo, você tem que fazer o quê? Fazer esse equilíbrio, essa limpeza, tirar todos os resíduos tóxicos do seu intestino, certo? Para você ter esse equilíbrio da flora intestinal. Por isso também que a gente fala que é importantíssimo comer alimentos fermentados depois da quebra do jejum, depois do detox intestinal. Que a gente sempre fala nos nossos posts, kombucha, kefir, miso, natto, chucrutes, esses alimentos fermentados, porque você vai estar recolonizando a flora intestinal, assim como também você pode estar usando suplementos alimentares, suplementos com lactobacilos. Não é pensando em só Yakult, aquela coisa toda, não. Isso aí Yakult é muito pouco. Ou pensando no Floratil, isso é muito pouco. Não, a gente tem que realmente ter essa questão, pensamento do suplemento alimentar e também da alimentação. Bom, se você faz esse detox intestinal, limpa o seu intestino, você está desinflamando ele e você está deixando ele propício para depois você entrar no jejum intermitente e quebrar o jejum com alimentos bons. Não adianta você fazer o detox intestinal e pensar assim, olha, vou quebrar o jejum intermitente comendo as porcariadas que você comia antes. Aí você vai voltar, vai inflamar e não vai conseguir perder peso. Por isso a importância de saber como você vai quebrar o jejum, que talvez era o seu erro lá atrás. Era um deles. E, por exemplo, lá atrás, o seu erro lá atrás é o erro da grande maioria. Por exemplo, eu estou em jejum 16 horas. Beleza, aí quebra o jejum comendo, sei lá, um sanduíche, um pão integral, rico em glúten. Né? Então o que vai acontecer? Simplesmente você vai estar inflamando novamente ou tomando iogurte, talvez com granola, que as pessoas acham que é um alimento saudável, você vai estar inflamando e está voltando lá e o seu detox intestinal não foi valer a pena e você não vai conseguir essa questão de... Jogou fora, né? Jogou fora e não vai conseguir atingir o objetivo que o jejum intermitente, que todos esses benefícios, sempre vai falando de clareza mental, de você regular seu intestino, de você ter o poder do emagrecimento. Então, uma das partes do tratamento da obesidade é você fazer o detox intestinal. Não, e assim, teve uma médica que trabalha lá com a gente, né, que foi engraçado. Ela, recentemente, formou agora, né, em medicina, e aí ela até acho que fez uma consulta com você, e aí você passou para ela um detox. E olha que bacana, ela virou e falou assim comigo, Rodrigo, foi interessante, ela formou, aí ela, depois que ela finalizou o detox intestinal, ela foi e fez assim, uma prova para residência e passou. Nas outras que ela fez não passou. Porque ela falou assim, cara, foi impressionante, porque assim, naquela semana a minha mente estava assim a mil. Minha memória estava melhor. Porque ela fez a limpeza, então pensando naquela analogia que eu sempre falo, do aquário. Exato. Tem um aquário lá, ele está sujo, tem um peixe. Não adianta só alimentar o peixe e não trocar água. Exatamente. Então, se você troca a água e depois coloca os alimentos legais,
os alimentos bons, aí você vai ter todos os benefícios. Verdade. Clareza mental, emagrecimento, disposição, autofagia, renovação de células, prevenção de doenças. A gente pode ficar falando aqui meia hora de tudo. E o melhor de tudo, simplifica a vida da pessoa. Gente, esse tema de comer de 3 em 3 horas, não é que seja ruim, lógico, mas hoje no atual mundo não funciona. Não tem como a pessoa estar em reunião, eu, por exemplo, como médico, eu particularmente, muitas vezes eu pulo o café da manhã por pregar o jejum intermitente, mas como é que eu vou... Peraí, que eu vou no meio da consulta aqui, vou ter que comer, passou as 3 horas, vou ter que comer, não tem como. Acho que o homem moderno não se insere nisso, né? É o seguinte, né? Hoje acho que, apesar de assim, mesmo eu, assim, a questão hoje financeira, não adianta, né? Assim, é uma coisa que eu falo, assim, até com o pessoal da empresa, né? O que adianta você fazer uma alimentação, às vezes pode ser mais saudável que for, mas sendo ineficaz no preço do valor do dinheiro, né? O que eu gostei bastante assim, do jejum, até do detox, é que assim, primeiro o jejum é gratuito, né? Porque você não paga nada para fazer estar em jejum. Mas o mais interessante é que a alimentação que você come durante o jejum é uma alimentação assim, barata, né? O problema é que as pessoas às vezes não sabem o que comer, né? Eu acho que esse é o grande... E as pessoas imaginam que comer bem é caro. Não é. Eu falo economizando muito mais. Exatamente. Talvez se você for pensar em alimentos funcionais, né? Pode ser que sim, comprar uma farinha de amêndoa, um leite vegetal, realmente pode ser, tem um valor agregado por trás disso. Mas o jejum intermitente não é só isso. Ou praticamente você não utiliza. Eu, na maioria das vezes, eu simplifico a vida da pessoa, é o quê? Comendo vegetais, hortaliças, frutas e uma proteína de alto valor biológico. Peixe, frango e ovos. Eu particularmente não gosto muito de carne vermelha porque também inflama o intestino em quantidades grandes. Então, ovo, frango, peixe, vegetais, hortaliças e frutas, ou seja, comida de verdade, cá pra nós, gente, é caro. Você vai no sacolão ali, R$100, R$50, você faz a festa. Você faz uma compra aí para dias, até semanas, lógico, dependendo da quantidade de pessoas que estão em casa, né? Só que realmente você tem que treinar o paladar. É óbvio que você vai comer um chocolate, comer um doce, é mais saboroso, né? É saboroso. Mas a gente tem que resistir isso aí e treinar o paladar pro jejum para comer comida de verdade. Não, e assim, sem falar, Wesley, assim, isso é uma coisa que eu até estava conversando com a minha mãe ontem, quando eu vi aquele seu post, né? Ela falou assim, foi impressionante, assim, o valor agregado, às vezes, ele realmente existe, mas foi uma coisa que eu estava conversando com ela. Assim, mãe, o que adianta você, assim, ser mais barato, só que o dano que você vai fazer para a sua saúde é terrível. Com certeza. Porque assim, às vezes a gente olha ali e tudo mais, o valor assim, realmente é um pouco mais barato. Sim. Mas, por exemplo, igual ela estava assim, com o intestino preso, ela estava se sentindo extremamente cansada, estava perdendo noite de sono. E assim, quanto que custa a nossa saúde, né? Só saúde não tem preço, e às vezes... São coisas simples. São coisas simples, e às vezes, beleza, às vezes custa R$5 a mais, às vezes custa, sei lá, vamos botar R$10 a mais, uma coisa um pouco mais saudável, só que assim, o benefício que você traz para a sua saúde é muito maior. Né? O benefício a curto prazo e a longo prazo, assim, e a saúde não tem preço, com certeza não tem preço, né? E eu gosto de sempre falar da frase que eu aprendi com o Raí Ribeiro: se você não tiver tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que ter tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Exatamente. E ele já relatou para a gente aqui que ele atendia homens bilionários, doentes em hospitais lá nos Estados Unidos. E o cara trocava o dinheiro inteiro dele todo que ele adquiriu na vida dele para ter a saúde dele de volta. Né? Então, quando você perde a saúde, quando você perde a saúde, é aí que você começa a se preocupar. Então a gente tem que mudar essa mentalidade, pensar também na prevenção, pensar no envelhecimento saudável. Não é só pensar que você vai, eu vou envelhecer, vou ficar camado com Alzheimer, isso todo mundo vai passar, minha mãe teve a genética. Gente, não é isso, você não é refém da genética, você não é refém você é refém simplesmente dos seus hábitos e do meio que você vive para realmente você ter essa questão de patologias de sim ou não, ou para você ter um envelhecimento saudável. Isso você depende, né? É justamente aquela analogia que você fez da arma, né? Eu achei muito interessante, né?
Eu acho que assim, a arma, como é que foi que ela falou? Da arma, né? Que a arma é a sua genética, mas o estilo de vida é o gatilho, né? E também tem uma frase legal que também você até comentou comigo, foi uns 2 dias atrás, a questão do dom. Acho que é legal estar falando para as pessoas aqui também. Porque assim, uma vez eu estava lá assim, em contato com o pessoal lá fora, né, e eles utilizaram umas palavras assim, que lá nos Estados Unidos é muito mais comum, né? Que quando você faz o jejum intermitente, e eu tenho percebido isso na minha vida, você recebe o dom da longevidade. Nossa, é muito forte isso, gente. É muito forte, né? É realmente um dom, porque é uma coisa que a gente, independente, né? Se a gente estiver fazendo, a gente vai estar usando. Se a gente não fizer, esse dom não é que ele vai deixar de existir dentro de nós, né? Ele vai estar como se estivesse nativo. Inativo, né? Então é uma coisa assim que é muito bacana. Mas me conta, Wesley, como que você começou, aprendeu o jejum intermitente? Como é que foi isso na sua vida? Então, foi bem assim. O primeiro contato, igual eu falei lá atrás, foi em 2016.